Oi pessoal, estamos de volta com o RetroMac OT. Meu nome é Márcio Puciotti e hoje nós vamos ver alguns problemas que eu estou tendo com o Mac Color Classic. Ele parou de reconhecer o disco SCSI interno. O que será que aconteceu? Vamos ver se a gente consegue resolver. Vamos lá! Pessoal, o Mac Color Classic, assim como os Macs compactos que já vem com o vídeo conjugado com o resto do computador, podem vir também com discos internos SCSI de 40 ou 80 megabytes, como esse aqui, que foi retirado de um outro Mac Color Classic. Vocês lembram no outro vídeo a respeito do Power Mac 6100, quando a gente colocou um disco novo? Pois é, os Macs usam realmente o bus SCSI, principalmente os Macs mais antigos. O que está acontecendo com esse Color Classic é que de uma hora para outra ele parou de reconhecer o disco interno. Quando eu ligo aparece o macOS, mas eu não consigo mais ver o ícone do disco interno lá no desktop e portanto não consigo mais acessar os arquivos que estão ali dentro. Aí na hora de fazer esse troubleshooting, procurar qual que é o problema, é claro que alguma coisa deve ter acontecido, porque isso aconteceu de uma hora para outra. É uma informação importante para a gente fazer o diagnóstico. Aí também usando alguns programas para ver quais são os discos reconhecidos no sistema, como por exemplo SCSI Probe, que é um aplicativo do System 7 que vai te dizer quais são os dispositivos SCSI que você tem na sua cadeia. Por exemplo, o SCSI número 7 é o próprio Macintosh, ou seja, a própria controladora de disco. Você pode ter também dispositivos externos, como um disco externo ou então um zip drive que vão ocupar as outras identificações. Quando você roda o SCSI Probe, você vai ver ali imediatamente se o disco está sendo reconhecido. O problema que a gente tem é que o SCSI Probe realmente reconhece o disco, mas ele não consegue acessar o disco. Toda vez que ele tenta acessar, ele dá um erro de acesso ao disco. Eu tenho também outros programas como o Norton Disk Doctor, que é uma ferramenta muito interessante para você ver o conteúdo dos discos, se eles têm o que a gente chama bad blocks, que são blocos que não podem ser escritos mais, se eles têm alguma inconsistência no seu sistema de arquivos. Acontece que o Norton Disk Doctor, ou o NDD, não consegue também acessar o disco. Ou seja, vários programas que podem formatar discos, eles sabem que tem um disco ali, mas não conseguem então formatar e nem conseguem montar o disco. Isso nos remete a pensar que o problema pode ser um problema da controladora. E no caso dos Mac compactos, como o Color Classic, a controladora de disco está integrada na própria placa-mãe. É claro que uma das coisas iniciais que a gente pode fazer para tentar descobrir qual é o problema é trocar o disco. Tirar o disco atual e colocar um disco novo para ver se ele monta no desktop. Fazendo isso, a gente ia eliminar um problema na placa-mãe. É claro que eu já fiz isso. Eu tirei o disco antigo, coloquei um novo. E esse novo, que eu tenho certeza que está bom, porque ele estava num outro computador, não aparece no desktop, ele não consegue montar. Dá exatamente o mesmo erro que com o disco antigo. Se eu troquei de disco e continuo com o mesmo problema, muito provavelmente o problema está na própria controladora ou na placa-mãe. É isso que a gente vai ter certeza quando eu tirar a placa-mãe antiga, colocar uma nova e ver se ele monta no desktop. Olha só uma placa-mãe de um Color Classic que eu tenho aqui. Essa placa-mãe, ela não é muito grande, como vocês podem ver, né? Mas a gente vai utilizar mesmo assim
já depois de feito todo o diagnóstico, a única coisa que resta é a gente trocar a placa-mãe para ter certeza que o problema é mesmo da controladora da outra placa-mãe. O que a gente está vendo aqui? Como vocês podem ver, esses aqui são os capacitores originais, mas eu já troquei alguns capacitores, como esse. Aqui atrás também tem 3 capacitores que eu troquei, e aqui também tem um outro capacitor. Esses aqui eu não quis trocar não, mas na verdade daqui para frente seria uma boa opção a gente trocar. Aqui, como a gente pode ver, esse aqui é o tal controlador, aliás, é o conector da controladora onde a gente conecta os dispositivos externos. O que a gente vai fazer agora? A gente vai tirar a placa mãe antiga, essa que a gente desconfia que realmente é o problema, e vamos colocar essa outra aqui. Se na hora que eu colocar essa outra, o disco aparecer no desktop para ser montado, eu vou ter finalmente eliminado o problema e descoberto que alguma coisa infelizmente está errada com essa placa-mãe. Vamos lá! Legal, estamos olhando para a parte de trás do Color Classic. Agora a gente precisa remover essa tampinha aqui. Segura aqui, e aí a gente abaixa a tampinha. Muito bem, agora a gente remove a placa que está aqui dentro. O certo seria mesmo usar uma pulseira antistática, mas a gente não tem isso por aqui. Tirando essa placa e colocando a nova placa. Também troquei a bateria, coloquei a bateria da placa anterior nessa daqui, para que a gente possa continuar tendo a data e a hora certinha. Encaixa bem encaixado, coloca de novo a plaquinha. Tampinha, pronto. Agora a gente vai para a hora da verdade. Vamos ver se funciona. E não é que foi só trocar a placa-mãe que o nosso disco apareceu ali? Olha ele aqui, ó, é o CC4. Quando eu abro ele, eu consigo ver ali todos os meus arquivos. Consigo até dar um clean up window nele. Ó que bonitinho aqui, ó. Isso aqui funcionou. Então tá na cara que o problema era mesmo a placa-mãe. Aí eu tenho um outro problema maior. Dentro da placa-mãe, será que é o chip SCSI que está com problema? Ou tem mais algum capacitor que eu preciso trocar? É isso que a gente precisa investigar. Isso aí, pessoal. A gente viu como o disco, mesmo estando bom, pode não aparecer no desktop ou ser montado. No nosso caso, depois de feito todo o diagnóstico com o SCSI Probe, trocando discos e finalmente trocando a placa-mãe, a gente viu que o problema está ali na controladora. Como resolver isso é matéria para um novo vídeo. Obrigado por terem assistido. Se você gostou, então faz ali a sua inscrição no canal, coloque também as suas perguntas e eu respondo para você assim que eu puder. Muito obrigado e até lá!